Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, que o amor de Deus continue acompanhando e protegendo vocês. E hoje que o Espírito Santo do Senhor esteja ensinando o nosso coração com relação à palavra do Senhor para a nossa vida e a aplicação dessa palavra no nosso viver. Vamos hoje aqui pensar com um pouco de calma, com um pouco de tranquilidade, acerca da oração do Pai Nosso. Essa oração tão importante que Jesus usou como modelo para que nós aprendêssemos a orar. E eu quero, junto com você aqui, enxergar algumas verdades intrínsecas nesta oração que Jesus ensinou os discípulos a orar. Um primeiro destaque aqui, antes de Jesus ensinar propriamente dito a oração, ele destaca a necessidade do indivíduo prestar atenção na sua postura pessoal. Olha que coisa interessante. Nos versos 5, Jesus deixa claro para os discípulos já um ensinamento no tocante à postura pessoal. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Ele já destaca aqui uma postura pessoal que não deveria ser imitada. Não seja hipócrita quando você orar. Eu quero que você grave esta ideia, porque ela tem tudo a ver com os erros que às vezes eu e você, nós cometemos quando nós oramos a Deus. A segunda questão, que ainda tem a ver com postura pessoal, está aqui no verso seguinte. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que vê no secreto vai te recompensar. A ideia de que você tem que ter, de fato, um momento de conectividade espiritual com o seu Deus. A oração é um momento sublime de encontro do filho com o seu pai, de conversa com esse Deus. Portanto, precisa ser algo que realmente parta do nosso coração. E em terceiro lugar, Jesus destaca a importância de não ficar repetindo. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus deixa claro que a repetição não é algo, a repetição de uma oração como se fosse um mantra moderno, isso não vai fazer nenhum sentido, isso não tem nenhum sentido na nossa vida e isso não vai ser produtivo espiritualmente falando. Eu destaquei a palavra pensam, por quê? Porque certamente algumas pessoas faziam isso. Essas pessoas não eram judeus, é importante destacar, não eram judeus e muito menos cristãos, seguidores do Cristo, porque Jesus destaca que eram os pagãos que faziam isso. As pessoas que não acreditavam em Deus e muito menos em Jesus Cristo. Então essa não é uma prática cristã, essa não é uma prática judaica, esta é uma prática pagã, que não deve ser imitada segundo o ensino do próprio Jesus, aquele que é o nosso maior ensinador, é o nosso maior mestre. Eu quero que você observe aqui a sequência de princípios, porque tem uma sequência lógica que precisa ser compreendida, entendida, mas tem princípios aqui que são princípios surpreendentes, que eles estão na oração, mas às vezes nós lendo, ou às vezes até proferindo a oração do Pai Nosso, a gente não consegue enxergar a essência. Jesus, ele se utiliza apenas de um modelo. Já que ele diz que não é para repetir, então não é para ficar repetindo. Mas ele dá um modelo, e nesse modelo existem princípios absolutos, verdades absolutas que estão neste modelo, e existe uma sequência lógica surpreendente que eu quero trazer para o seu coração nesse dia. A primeira coisa, a primeira verdade que está aqui implícita no texto, e às vezes passa despercebida, mas é uma verdade absoluta. A primeira verdade, essa oração, ou seja, a oração do Pai Nosso, que nós chamamos de Pai Nosso, ela só tem real sentido e real significado quando proferida por um verdadeiro filho. Por quê? Porque a oração começa dizendo Pai Nosso. Pai, a ideia de pai implica em filiação.
Eu não posso começar uma oração chamando Deus de Pai se eu não sou filho. Você concorda comigo? Implica na questão da filiação. Aí eu vou perguntar para você: você é filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia secular de que todo mundo é filho de Deus. Será que isso é uma realidade bíblica? Seria isso um absoluto bíblico? Quero levar você para 2 textos, para você fazer a sua própria análise e você se auto-enxergar. Você é filho ou não? E se você é filho, você pode, de fato, proferir essa oração sem nenhum problema. Mas se você ainda não é filho, não tem nem sentido você orar uma oração começando com a palavra Pai. Primeiro texto que eu quero levar você a compreender um pouquinho mais o que diz a palavra de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Preste atenção. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você percebe no texto que existe aqui a ideia de um direito de se tornar filho de Deus. Se eu vou me tornar algo é porque eu não era. Então, a primeira pergunta que começa, que emergir dessa oração: você é filho? Você é filho de fato? Você já o recebeu? Você já nasceu de Deus? Para ficar fácil para você responder essa pergunta para você mesmo, eu sempre digo isso na minha igreja. Se você é de fato um filho de Deus, você tem uma história para contar sobre quando foi e como foi o seu novo nascimento. Como foi o dia em que você nasceu de Deus? Como foi? Se você tem uma resposta para isso, isso mostra que você é um filho de Deus. Eu vou além, porque Jesus, ele não só deixou esse escrito que João trouxe para nós aqui. Tem outras coisas que Jesus disse que são importantes e precisam ser levadas em conta nesse momento aqui deste estudo. João capítulo 8, o verso 44 diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo. E ele disse a um grupo de pessoas, algumas pessoas, que elas eram filhas do diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Isso mostra e deixa bem evidente para a gente que nem todo mundo é filho de Deus. Você consegue compreender essa verdade bíblica? É uma verdade bíblica que está aqui. Então não dá para pensar numa oração que começa com Pai. Não dá. Se você não tem o claro entendimento e a certeza absoluta de que você é filho. Ok? Segunda coisa importante. Verdadeiros filhos são adoradores do Pai. O texto da oração, ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Verdadeiros filhos, eles adoram o Pai. Adoram mesmo. Santificar, a palavra santificar, significa colocar à parte, colocar num lugar especial, destacar. Então, santificar o nome de Deus é de fato tornar Deus especial na vida da própria pessoa. Isso é santificar o nome do Senhor. Tornar aquilo diferente, melhor, mais importante, mais destacado na minha vida pessoal. Isso é santificar o nome de Deus. Terceira verdade que eu enxergo no texto: verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai em suas vidas.
O texto vai dizer, a continuação da oração vai dizer: venha o teu reino. Reino de Deus é prioridade na vida do filho que adora ao Pai. Você vai perceber comigo que esta frase aqui, ela vai crescer com o decorrer dessa mensagem. Você vai perceber que eu vou montar aqui um conceito amplo que está no background da oração do Pai Nosso. E eu quero que você perceba esta realidade que nós vamos montar, que aparentemente não está escrito no Pai Nosso, mas está ali, são verdades absolutas que estão ali nesta oração que Jesus nos ensinou. Então agora vem a ideia de priorizar. Filhos que são adoradores, mas esses adoradores são aqueles que priorizam o reino do Pai. É por isso que eles pedem: venha o teu reino. A coisa mais importante que Deus quer fazer pela humanidade é instaurar definitivamente o seu reino na terra. E Ele usa o seu povo para que isso aconteça. E se eu, como povo de Deus, priorizar o reino, se eu viver em função do reino e colocar as outras coisas apenas como um adendo da minha vida, de fato, vai ter sentido de eu dizer assim para Deus: venha o teu reino. Tem tantos crentes por aí que a vida deles mostra que eles não estão preocupados com o reino de Deus, que o reino de Deus é secundário, que o reino de Deus é apenas mais um penduricalho na sua vida, não é a prioridade absoluta. E o reino de Deus na vida do filho que é adorador, o reino de Deus é a coisa mais importante. Por isso que o verdadeiro filho é aquele que adora o Pai e que prioriza o reino do Pai. E essa questão de priorizar o reino de Deus é tão importante que Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez menção a essa realidade. Olha o que diz o texto de Mateus 6,33, que é um dos textos mais conhecidos na palavra do Senhor, mas que você precisa compreender esta real importância que está narrada na oração do Pai Nosso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você percebe que Jesus, ao ensinar as pessoas, ele deixa claro: o mais importante na vida de vocês deveria ser o reino de Deus. As outras coisas, Deus vai cuidar na sua vida, cuidar para você. Mas você, o seu papel como cristão é priorizar o reino de Deus na sua vida. Se você percebe, e é difícil, às vezes a gente não faz isso, a gente não consegue perceber. Já nesses três momentos, existe aqui uma sequência lógica fantástica, que poucos de nós conseguem pegar. No ponto 2, diz respeito ao nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Agora, fala do reino, né? O reino de Deus precisa ocupar o lugar principal na minha vida, segundo aquilo que eu acabei de dizer para você. E agora, num quarto ponto, é que eu preciso, de verdade mesmo, fazer a vontade de Deus. Então, é teu nome, é teu reino e é tua vontade. Teu nome, teu reino e tua vontade. São as três coisas que estão juntas aqui. Você observa que nessa oração até agora ninguém pediu nada. Jesus não ensinou a gente a pedir nada ainda para Deus. No entanto, ele já destaca no início da oração a importância do nome de Deus ser santificado, né, do reino de Deus ser priorizado. E agora, num quarto momento, vem a próxima coisa aqui, que é instaurar a vontade, ou seja, a tua vontade. Instaurar a vontade de Deus aqui na terra. Quarto ponto: verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai, servindo-o de forma real e prática. O texto continua dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para fazer a vontade de Deus na terra, quais são os elementos que são necessários? É necessário uma orientação que venha dos céus, da parte de Deus. E para fazer algo na terra, Deus usa a igreja. Deus usa eu e você. Então, meu querido, para que esse ponto se cumpra, para que a vontade de Deus seja executada aqui na terra, eu e você, igreja do Senhor, nós precisamos servir a Deus.
Mas não é servir da boca para fora. Não, não, não. Porque tem muita gente que fala que serve a Deus, que serve a Deus, que serve a Deus, mas a prioridade da vida dele não é o serviço ao reino dos céus. O reino dos céus está longe de ser a prioridade como Jesus disse que deveria ser. É por isso que eu estou colocando aqui que eu preciso servir a Deus de forma real e prática, não só da boca. Eu não posso dizer que eu sou servo de Deus se de verdade mesmo na minha vida não existe serviço para o reino, se eu não executo um serviço para o reino. Muitos crentes, eles se escondem, eles oram até a boca diz, eu sou seu servo, Senhor, eis aqui o teu servo, mas é um servo que não serve, é um servo que não faz, não executa algo, não faz a vontade de Deus, nem na sua própria vida, quanto mais na vida dos outros, na vida do próximo, para melhorar uma sociedade. Por isso que os verdadeiros filhos, eles são adoradores, e são adoradores que priorizam, mas eles servem, não é só da boca para fora. Jesus, conversando com seus discípulos, disse que a coisa mais importante no cristianismo, ou para os cristãos, deveria ser o serviço. Ele chamou-nos para sermos servos. Não dá, irmão, não dá para a gente dizer, seja feita a tua vontade na terra, se você não é capaz de pagar o preço de fazer a vontade de Deus na sua vida. Na sua vida. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer, olha, Deus, que a tua vontade seja feita aqui na terra do jeito que ela é feita no céu. Se você não é capaz de fazer a vontade de Deus na própria vida, quanto mais na vida das outras pessoas. Quinta realidade, verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai, servindo-o de forma real e prática, enquanto vivem felizes e despreocupados na dependência paterna. A oração do Pai Nosso continua dizendo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A palavra-chave aqui, é claro que é dependência. Note que a oração diz, dá-nos Deus, hoje, o pão nosso de cada dia. Isso mostra gente confiante em Deus, gente dependente de Deus, que sabe que o sustento, que o pão vem das mãos do Pai, vem das mãos do próprio Deus. Mas isso não é uma realidade absoluta na vida dos cristãos hoje. Os cristãos, a grande maioria dos cristãos, não são dependentes de Deus. Eles dizem que são dependentes de Deus, mas na verdade eles são dependentes deles mesmos, das suas próprias forças, do seu trabalho, daquilo que ele pode adquirir. E eu digo que nós somos dependentes de nós mesmos, porque nós ficamos com muito medo do futuro. Quem é dependente de Deus, tem condição de orar e pedir o pão de cada dia, mas pedir para hoje. E não vai se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã ele vai pedir de novo o pão de cada dia para Deus, e Deus vai conceder. O cristão verdadeiro, autêntico, é aquele que depende e confia no Senhor, não confia nas próprias mãos, não confia no trabalho, não confia naquilo que gera renda para ele, para que ele possa se sustentar. Ele entende o lugar do trabalho na vida dele, ele entende que Deus está acima do trabalho, que é o Senhor que é de fato aquele que é o sustentador, que supre as suas carências, todas as suas necessidades físicas, materiais, emocionais, espirituais. Um verdadeiro cristão tem como orar, ele consegue orar. Deus, é o Senhor que me dá o meu pão, me dá o pão de hoje. Não vou me preocupar com o dia de amanhã. Olha, meu querido, via de regra, filhos não se preocupam com boletos bancários, certo? Quanto menores eles forem, menos eles se preocupam com boletos bancários. Você concorda comigo? Eu tenho certeza. Eu tenho uma criança de 8 anos e ela nem sabe o que é um boleto bancário. Sabe por quê? Ela também
não se preocupa com... Ela não perde a paz por causa de boleto bancário. Sabe por quê? Porque ela tem um pai. Ela tem um pai que sabe que cuida dela. Ela nem sabe que boleto bancário existe. Ela só está vivendo feliz, tranquila, sem medo do amanhã, sem medo do que vem pela frente, porque ela sabe que tem um pai que cuida, que protege, que sustenta a vida dela. Por isso que Jesus disse que para entrar no reino de Deus a gente tem que ser como criança. Nós temos que ter uma alma, né? Nós temos que ser por dentro como crianças que confiam de uma maneira absoluta no Pai que tem. Não dá, querido, não dá para você dizer numa oração do Pai Nosso que você, de verdade mesmo, não dá para você pedir o pão de cada dia se você está extremamente preocupado com o dia de amanhã. Muitos cristãos, eles até repetem isso, mas eles não estão enxergando essa verdade, que a confiança é dia após dia. E tem tanta gente aí totalmente ansioso, preocupadíssimo com o dia de amanhã e orando o Pai Nosso. Parece que não tem muito sentido isso. Próximo ensinamento. Verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai, servindo-o de forma real e prática, enquanto vivem felizes e despreocupados na dependência paterna, conscientes que são imperfeitos, fracos e impotentes. Aqui tem um bloco, e eu vou destacar ele de uma forma única, que mostra a nossa real condição aos olhos de Deus, que está ali na oração do Pai Nosso. Com relação à questão da imperfeição, a Bíblia vai dizer: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos os outros. Ok? Então, nós somos conscientes, ou pelo menos deveríamos ser. O texto aponta para pessoas que oram esta oração, que elas devem ser conscientes da sua condição espiritual. Pessoas que precisam do perdão. Pessoas que precisam da graça de Deus na vida delas, porque elas são imperfeitas. Elas não são pessoas que têm um alto grau de perfeição. São imperfeitas, e por serem imperfeitas, precisam do perdão. Por isso que o texto, né, do ensino de Cristo na oração do Pai Nosso vai dizer: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, nos perdoa. Agora tem uma condicional aqui que é extremamente importante e é um calcanhar de Aquiles na nossa vida. Porque no final do texto, depois da oração, nos versos 14 e 15, tem algo aqui que faz a gente tremer, e você precisa enxergar essa realidade. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então não tem sentido você orar ao Pai Nosso e dizer a Deus: Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. E aqui a questão não é monetária. A questão é qualquer tipo de dívida. Errou comigo, eu errei com alguém, uma falha, alguma coisa dessa natureza. É muito importante você levar em consideração isso, porque você está dizendo para Deus: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu tenho perdoado os outros. A questão é, você é uma pessoa que perdoa de fato? Não tem sentido você dizer essa frase para Deus se você tem dificuldade com perdão. Jesus quer ensinar a gente através dessa oração, que perdão precisa ser algo vivo na minha e na sua vida. Por isso, o texto destaca nas entrelinhas a nossa imperfeição, a minha e a sua. O problema é que nós somos imperfeitos e cobramos perfeição do próximo. Segunda coisa que o texto vai dizer, dentro da ótica da nossa fraqueza, porque o texto vai dizer: e não nos deixe cair em tentação. Somos, ou deveríamos ser, pessoas conscientes da nossa fraqueza. O texto aponta para essa realidade, que eu preciso ser consciente da minha fraqueza. Por isso eu devo pedir a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu preciso de sustento, eu preciso de ajuda. Agora não dá, irmão,
Não dá para você fazer uma oração dessa se você vive flertando com as tentações. Certo? Tem muita gente que fica repetindo a oração do Pai Nosso, dizendo, não me deixe cair em tentação, mas vive flertando com as tentações da vida. Tem sentido você fazer isso? Não tem sentido. Terceira coisa, a questão da nossa impotência, porque o texto vai dizer, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, da figura do maligno. Isso mostra que nós devemos ser conscientes da nossa impotência, de que nós não conseguimos nos desvencilhar do maligno, daquele que ataca as nossas vidas. Agora, meu querido, também não tem sentido você dizer isso para Deus, Senhor, me livra, se você acha que você é capaz de se livrar, se você acha que você é competente o suficiente, que você confia tanto em si mesmo. Porque se você confia tanto em si mesmo, não tem sentido você dizer, me livra, Senhor, do mal. E tem gente que confia tanto em si mesmo, que acha que não vai ser derrubado pelo maligno. Cuidado, meu querido, Jesus está querendo ensinar, através da oração, chamada do Pai Nosso, que eu e você somos impotentes. E que nós precisamos de ajuda. E nós precisamos, para nos manter em pé, espiritualmente falando, é claro, nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado, dentro de nós, governando a nossa vida. Porque aí sim nós vamos conseguir nos manter de pé. Eu quero concluir, e é interessante que a oração, essa oração, ela é chamada de oração do Pai Nosso. Mas eu confesso para você que se fosse eu mudaria o nome dessa oração para, não a oração do Pai Nosso, mas a oração do Filho verdadeiro. Porque essa é a oração de um filho verdadeiro. É a oração de um filho autêntico, ou dos filhos autênticos. Não a oração do Pai Nosso, é a oração do Filho. É o Filho que vai até o Pai dizendo essas palavras. E eu quero completar aquela frase que eu estou construindo com você aqui. E com essa frase nós vamos fechar essa palavra de Deus para a sua vida. E é o último ensinamento que existe aqui. Verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai, servindo-o de forma real e prática enquanto vivem felizes e despreocupados na dependência paterna, conscientes que são imperfeitos, fracos e impotentes. Verdadeiros filhos conhecem o Pai que tem. Verdadeiros filhos conhecem o Pai que tem. Essa última frase, ela vai embasar o que eu estou querendo dizer quando os verdadeiros filhos conhecem o Pai que tem. O texto vai terminar dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Verdadeiros filhos sabem que o seu Pai Celestial é Rei. Sabem que o seu Pai Celestial tem todo o poder. Sabem que o seu Pai Celestial tem toda a glória, e que o seu Pai Celestial subsiste eternamente. Todas as coisas passam, mas o meu Pai é eterno, o meu Pai é o Rei dos Reis, o meu Pai tem todo o poder e o meu Pai tem toda a glória. Essa é a percepção do verdadeiro filho com relação ao seu próprio Pai. Essas pessoas, esses filhos, eles estão certos de quem é Deus. Essa frase ela fica então de ensinamento final para a minha vida e para a sua vida. E eu espero em nome de Jesus que esses ensinamentos, porque todos esses ensinamentos, eles estão escondidos atrás da oração que Jesus nos ensinou. Eu espero que essa oração do verdadeiro filho seja a sua oração. Que você tenha condições de orar debaixo deste fundamento que se resume nessa frase que eu acabei de produzir e deixo com o seu coração.
Verdadeiros filhos são adoradores que priorizam o reino do Pai, servindo-o de forma real e prática, enquanto vivem felizes e despreocupados na dependência paterna, conscientes que são imperfeitos, fracos e impotentes. Verdadeiros filhos conhecem o Pai que tem. Que Deus te abençoe e que essa oração seja uma oração viva, uma oração viva na sua vida, que ela tenha sentido e que você tenha aprendido algo a mais que o Espírito Santo proporciona para você. Que Deus abençoe, tenham todos um ótimo restante do domingo, tenham todos uma semana abençoada e que Deus continue protegendo, cuidando de você nesse período tão difícil.